Olá, bem-vindo a mais um Momento com Deus na série Enraizado. Eu sou o pastor Rodrigo, da Ibel Vila Moraes, uma agência do Reino de Deus. Eu quero meditar com você nessa noite a respeito de um tema muito especial do livro Enraizado, que trata do que fazermos enquanto estamos gerando uma palavra dada por Deus. Quando a Andréia e eu fomos informados de que seríamos pais, a Giovana, o nosso coração se encheu de alegria. Houve um misto, de alegria, de preocupação, de ansiedade, e nós começamos a preparar todo o ambiente para que nós pudéssemos receber a Giovana. Foi uma alegria muito grande. Não foi diferente quando a Andréia ficou grávida do Miguel. Foi o mesmo sentimento. A gente ficou com aquele misto, o nosso coração queimou. E a gente ficou idealizando coisas, pensando, porque gerar é um privilégio, gerar é uma bênção de Deus, é uma semente que é lançada e Deus então traz vida a essa semente. Eu quero pensar com você a respeito disso quanto a uma palavra de Deus lançada no seu coração. Quando uma palavra é dada por Deus para mudar a sua história, para mudar a sua vida, para te dar direção, significado e propósito. O autor aborda que muitas pessoas não avançam na sua vida cristã e não conquistam grandes coisas no reino de Deus, não prosperam, porque eles não geram, ou pelo menos não se preparam neste momento em que a palavra de Deus foi lançada e está sendo gerada. Muitos abortam sonhos e projetos, palavras de Deus para a sua vida, porque eles não tomam certos cuidados, assim como nós precisamos ter cuidado quando a nossa esposa, uma mulher, ela gera um bebê, todo um cuidado, todo um preparo. Da mesma forma, quando Deus lança uma palavra, é necessário que você tome algumas atitudes. Há pelo menos 3 relatos na Bíblia que me chamam muito a atenção a respeito poder da palavra de Deus, como a palavra de Deus produz vida, a palavra de Deus transforma, a palavra de Deus impacta. A primeira delas está em Lucas capítulo 5, versículo 4 e 5, que relata o chamado do apóstolo Pedro, quando, passado uma madrugada toda de trabalho exaustivo, Pedro está limpando as suas redes. Jesus então está ali sendo apertado por uma multidão, e aí ele sobe no barco de Pedro e Jesus prega. E ao pregar para aquela multidão, Jesus diz para Pedro: pega o seu barco aqui e vamos lá no meio do lago de Genezaré. E aí ele fala: mas mestre, eu passei a noite toda trabalhando e não pescamos nada, mas sob a tua palavra é que eu vou lançar as redes. E a Bíblia diz que há uma grande pescaria, algo tremendo. O mesmo ocorre em João capítulo 21, quando os discípulos estão todos desalentados, desanimados, frustrados, decepcionados. Jesus aparece para eles, eles não os reconhecem, eles não reconhecem no primeiro momento, e Jesus pergunta se tem algo a comer, e eles dizem que não, e aí eles estão pescando, e Jesus diz: joga a rede à direita, e ali eles fazem uma grande pesca, e logo João já reconhece que é o mestre. Basta uma palavra, como o centurião que diante de uma situação de impotência, porque o seu servo está enfermo, chega para Jesus clamando pela cura do seu servo, e Jesus diz: eu vou até ele. E aquele centurião diz: não, Senhor, não precisa, basta uma palavra tua e o meu servo será curado. Esse é o poder da palavra. A palavra de Deus, ela produz uma ação decorrente da fé, de crer na palavra que Deus dá ao seu coração. E é sobre isso que eu quero chamar a sua atenção hoje, sobre o que você faz enquanto a palavra está sendo gerada. A primeira pergunta que eu te faço é: qual foi a palavra que Deus lhe deu? Sobre qual palavra você está vivendo? Eu posso compartilhar com você muitas situações em que eu fui direcionado e conduzido por uma palavra que queimou no meu coração e que produziu grandes frutos. Uma delas foi o meu próprio chamado. Quando Deus me chamou, a sua palavra ardeu, essa palavra, essa convicção de um chamado
queimou tão fundo no meu coração, desde a eternidade, que ela explodiu dentro de mim e hoje eu sou um pastor por causa de uma palavra dada por Deus. Um outro episódio foi o trabalho com as células, quando eu entendi que Deus estava me dando uma palavra para a estrutura da igreja. Aquela palavra queimou tão forte no meu coração, eu tinha tanta convicção que ela era para mim, que mesmo se a liderança não aceitasse, eu colocaria o meu cargo à disposição de pastor titular nessa igreja e começaria um trabalho do zero, enfim, por causa de uma palavra. É isso que a palavra de Deus, quando você é tomado por ela, ela produz em você uma resposta que não está condicionada ao ambiente, não está condicionada a tempos, não está condicionada às limitações, porque é uma convicção, é algo que queima tão profundo no seu coração que nada mais faz sentido a não ser que você cumpra, que você viva segundo esta palavra. Mas existe um processo entre receber um chamado para ser pastor e se tornar um pastor de fato. Existe um processo entre você descobrir, ter a notícia de que você vai ser pai e o bebê nascer. Existe um processo entre Deus te dar uma palavra a respeito de uma visão para a igreja e essa visão se concretizar. O que você faz nesse intervalo, ou numa palavra mais rebuscada, nesse interregno? O que fazemos nesse processo? Então eu quero te dar 4 atitudes que você deve ter para que essa palavra de Deus não caia como na ilustração da parábola do semeador. E eu quero fazer aqui uma analogia, que a palavra, uma vez dada a você da parte de Deus, ali os inteiros dos princípios são aplicáveis. Essa palavra não caia entre os espinhos, ela não caia entre os pedregais e ela não seja arrebatada pelo maligno, mas para que ela encontre solo fértil, terra boa. 4 ações para que você viva sobre a palavra de Deus. A primeira delas é ore em cima dessa palavra. Deus te deu uma direção, Deus te deu uma palavra, ela queima no seu coração. Então a primeira coisa que você tem que fazer é orar. E é orar de uma maneira que você já se apropria da palavra dada por Deus a você. Por exemplo, Deus me chamou para ser pastor. Eu não vou orar mais pedindo para Deus para ser um pastor. Essa não era a minha oração. Deus, o meu sonho é ser pastor. Deus, o meu sonho é realizar a tua obra. Deus, me chama. Não, Deus já havia me chamado. Agora a minha oração era: Deus, me dê direcionamento, coloque as pessoas certas para me ensinar. Deus, me dê sabedoria, me dá entendimento da palavra. Senhor, me prepare para que eu seja um pastor segundo o coração de Jesus. Percebe que a oração muda? Eu não estou pedindo para Deus para ser um pastor, porque eu já recebi uma palavra. Agora eu oro para que Deus, Ele me prepare, para que Ele me direcione diante dessa palavra que Ele me deu. Quando Deus me deu a direção para cuidar do trabalho de células aqui na nossa igreja, ou independente de qual lugar fosse, a palavra era: Senhor, me dê sabedoria, estratégia, direção, para que eu possa levar a cabo a palavra que o Senhor deu a mim. Percebe que a oração muda? Então, primeira coisa, ore em cima da palavra que Deus lhe deu. A segunda atitude que você deve tomar entre a palavra recebida de Deus e a concretização dessa palavra é de alinhamento ao ponto de referência. Como assim, pastor? Alinhamento ao ponto de referência? Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando alguém te dá uma palavra direcionada por Deus e diz que você vai exercer algo, que tem algo específico para você, você em algum momento chegou a dizer assim: isso não tem a ver comigo, por mais bom que seja, por mais abençoado que seja essa palavra, parece que não tem a ver com você? Não porque não pareça ser de Deus, mas porque parece não se encaixar com aqueles pensamentos que você tem a respeito de si próprio, geralmente pensamentos de inferioridade, pensamentos de capacidade, de habilidade. Então, significa que você precisa entender a sua identidade. A sua identidade não é definida pela tarefa, pelo desempenho. A sua identidade é definida por quem te chamou, por Deus. Você é filho.
você é filha, como filho e filha amado de Deus. Quando você é convidado a desempenhar uma tarefa, exercer um papel, o ponto de referência tem que ser o próprio Deus. Vocês querem um exemplo na Bíblia? Quando Deus chama Saul, a Bíblia nos diz que Saul, ele foge. Talvez ele pensasse, pô, eu não sou capaz, eu não sirvo, eu não sou bom para essa tarefa de ser rei. Ele foge. Como é que Saul termina o reinado dele? Ele termina muito mal, porque ele não se apropriou da palavra. E a vida toda de Saul foi de um rei que não foi guiado pela palavra, que não se apropriou e não viveu segundo a sua identidade como uma pessoa escolhida por Deus. Então, muita gente deixa de viver os propósitos de Deus e de abraçar a palavra porque estão olhando para si, não estão olhando para Deus. O ponto de referência está equivocado. O ponto de referência é Deus. O próprio Jesus, ele tinha consciência da sua identidade. A sua missão, ela era consequência da sua identidade. Ele era filho e ele mesmo tinha essa consciência. Não faço nada além daquilo que vejo meu pai fazer. Quer dizer, para se cumprir o propósito de Deus na sua vida, para você viver a palavra que Deus te deu, você precisa ter a sua identidade muito bem firmada, alinhar-se ao ponto de referência que é Deus. Por exemplo, trabalhar com célula aqui na nossa igreja, quando Deus nos deu essa palavra e começamos a fazer o trabalho, enfrentei resistências, compreendi muitas críticas, compreendi muitas palavras de desconfiança. Mas por que eu não desisti? Porque o meu ponto de referência não sou eu, meu ponto de referência é Deus. Então, quando eu recebo uma palavra, eu alinho o meu coração ao coração de Deus. E ali, naquela posição, podem vir críticas, podem vir dúvidas, podem lançar qualquer palavra, ou até mesmo, eu mesmo em algum momento posso titubear, mas logo lembro-me de que eu sou o filho amado, de que meu ponto de referência é Deus. Lembrando que Deus, como vimos em lives anteriores, Ele é o arquiteto, Ele é o construtor, Ele é o mestre de obra, é Ele que faz tudo. Nós simplesmente participamos com Ele. Que palavra você tem recebido de Deus? Você tem orado em cima dessa palavra? Você tem se alinhado ao Deus dessa palavra? Terceira atitude que você tem que ter nesse período que você está gerando a palavra de Deus, está gestacionando entre a palavra que você recebe e a concretização dessa palavra. Tenha convicção divina. Isso é fundamental. Ter convicção divina é fundamental. Como é que você ganha convicção divina? Através da palavra. É você meditando nessa palavra dia e noite, de tal maneira que a palavra de Deus domine você. Nós não devemos dominar a palavra, num certo sentido. Veja o que eu quero dizer. A visão que Deus nos dá, ela tem que nos tomar. Nós temos que ser guiados pela visão que Deus nos dá, temos que respirar a visão que Deus nos dá. Como Jesus falou, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Isto é viver a palavra dada por Deus, a direção, o mandamento, a missão que Deus te deu, para que você possa produzir, para que você possa gerar. A quarta atitude que você deve tomar para viver a palavra de Deus, o chamado, o propósito dele, tem a ver com fé em ação, tem a ver com se apropriar de fato da palavra que Deus lhe deu. Eu vou dar um exemplo muito prático. Deus me chamou para ser pastor. Eu orei em cima dessa palavra. Eu alinhei o meu coração ao ponto de referência que é o próprio Deus. Foi Ele que me chamou. Isso não tem a ver simplesmente com as minhas capacidades e habilidades primariamente. Tem a ver com Ele. Eu ganhei convicção divina, mas eu fui para o seminário. Eu me preparei. Busquei referências, mentores, pastores, procurei estudar a palavra, procurei entender o que é o chamado pastoral. Sabe qual é a diferença daqueles que realizam para aqueles que não realizam? É que aqueles que realizam realmente se prepararam para fazer algo. Entende? Deus te chamou, parece tão redundante o que eu estou falando, e é redundante,
Mas essa é a grande diferença daqueles que fazem para aqueles que não fazem. Aqueles que não fazem estão sempre arrumando uma desculpa, estão sempre colocando obstáculos, estão sempre olhando para si, não entenderam que a obra de Deus é feita por fé. O não eu já tenho para tudo. E como filho de Deus, se eu receber uma palavra, não importa, se Deus mandar plantar na terra seca, é uma palavra dada por Deus, eu vou plantar e vou colher, porque foi Deus que deu essa palavra. Se Deus mandou jogar a rede, mesmo tendo passado a madrugada toda sem pescar nada, eu vou jogar a rede, porque é a palavra de Deus. Eu lhe pergunto, o que você está gerando? Que palavra foi lançada sobre a sua vida? Quais as atitudes que você tem tomado diante dessa palavra? Eu te encorajo hoje a orar. Eu te encorajo a se alinhar ao ponto de referência correto, que é o próprio Deus, a buscar convicção divina e a se preparar para que você viva a palavra de Deus lançada na sua vida. Deus te abençoe. Até a próxima live. Não esqueça aí de curtir, de dar um like no nosso canal no YouTube. Não deixe de curtir no Facebook e de compartilhar para abençoar mais pessoas com essa mensagem. Que Deus te abençoe. Uma boa noite.